Bem-vindo a mais um material preparado pelo SOS Curso para a sua aprovação como auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais. Capítulo 3 das isenções, art. 6º são isentas do imposto as operações e as prestações relacionadas no anexo I. Primeiro, a isenção não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Segundo, quando o reconhecimento da isenção do imposto depender de condição posterior, não sendo esta satisfeita, o imposto será considerado devido no momento em que tiver ocorrido a operação ou a prestação. Terceiro, a isenção para a operação com determinada mercadoria não alcança a prestação de serviço de transporte com ela relacionada, salvo disposição em contrário. Quarto, para efeitos de isenção do imposto na importação do exterior de mercadoria ou bem sem similar produzido no país. Observados os respectivos itens constantes da parte 1 do anexo I deste regulamento. E, na impossibilidade de apresentação do respectivo laudo de inexistência de similar produzido no país no momento da liberação da mercadoria pela autoridade aduaneira, o importador poderá apresentá-lo posteriormente, hipótese em que a isenção dependerá de reconhecimento pela autoridade competente. Observado o disposto em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda. E a apresentação do laudo de inexistência de similar produzido no país no momento da liberação da mercadoria pela autoridade aduaneira dispensa o requerimento de reconhecimento de isenção. Hipótese em que, comprovada a situação tributária, será dado visto na guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS. Quinto, o disposto neste artigo não se aplica às prestações ou operações abrangidas pelo Simples Nacional. Art. 6º. Não se aplica a isenção na operação interna, inclusive quando realizada por produtor rural com destino a contribuinte do imposto. Caso o adquirente promova subsequente saída interestadual da mercadoria, com destino a outro estabelecimento de mesma titularidade, sem destaque do imposto. Em desacordo com o disposto neste regulamento. Parágrafo único. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido em razão da inaplicabilidade da isenção na operação interna a que se refere o caput ao estabelecimento. Adquirente que promover a subsequente operação interestadual não tributada em desacordo com este regulamento. Capítulo 4 do diferimento, art. 7º. Ocorre o diferimento quando o lançamento e o recolhimento do imposto incidente na operação com determinada mercadoria ou sobre a prestação de serviço forem transferidos para a operação ou prestação posterior. Primeiro observado o disposto no parágrafo seguinte, o diferimento aplica-se somente às operações e prestações internas, e, salvo disposição em contrário, quando previsto para a operação com determinada mercadoria, alcança a prestação do serviço de transporte com ela relacionada. Segundo, excepcionalmente, mediante acordo celebrado entre as unidades da federação envolvidas, o diferimento poderá aplicar-se às operações e prestações interestaduais. Art. 8º. O imposto será diferido nas hipóteses relacionadas no anexo I e, nas hipóteses específicas de diferimento previstas no anexo IX e, ainda, naquelas não previstas nos supracitados anexos, desde que autorizadas mediante regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação. O disposto no caput I não se aplica às operações ou prestações promovidas por microempresa ou empresa de pequeno porte. E só se aplica à operação de importação quando o desembaraço aduaneiro ocorrer no território deste Estado. 2. O subsecretário da Receita Estadual poderá autorizar, em situações excepcionais, o desembaraço aduaneiro e a liberação da mercadoria ou bem em outra unidade da Federação com o diferimento de que trata o caput. 3. Prescinde de autorização para desembaraço em outra unidade da Federação, a importação de mercadoria diretamente do exterior.
devendo o contribuinte importador comprovar no ato do requerimento do pedido de diferimento que preenche pelo menos uma das seguintes condições: e. Ser proprietário ou sócio de unidade portuária. E. Ser sócio de pessoa jurídica permissionária ou concessionária de unidade portuária. E. Ser detentor de regime aduaneiro de entreposto industrial. E vê que o transporte da mercadoria importada ocorra por meio de linha férrea e, no percurso, não haja porto seco ou outro recinto alfandegado. Art. 9. O diferimento do imposto poderá ser instituído, a qualquer tempo, relativamente às operações ou prestações realizadas por determinado contribuinte submetido a regime especial de controle e fiscalização nos termos do art. 197 deste regulamento, por ato do Superintendente de Tributação, mediante solicitação do Superintendente de Fiscalização. E. Suspenso, a qualquer tempo, relativamente às operações ou prestações realizadas por ou destinadas a determinado contribuinte, por ato do Superintendente de Tributação. Mediante solicitação do Superintendente de Fiscalização, desde que se revele prejudicial aos interesses da Fazenda Pública, podendo ser restabelecido. Desde que cessados os motivos que determinaram a suspensão. Art. 9a. O imposto diferido será considerado recolhido com a saída subsequente tributada da mesma mercadoria ou outra dela resultante, ainda que e. A alíquota aplicada seja inferior à prevista para a operação anterior realizada com o diferimento. E. A apuração do imposto devido pela saída subsequente tributada esteja sujeita à apropriação de crédito presumido, independentemente do montante deste. Inclusive na hipótese em que o crédito presumido seja aplicado cumulativamente aos demais créditos do imposto relacionados à mercadoria. Primeiro, o disposto no caput alcança também o imposto diferido correspondente à entrada de máquina, equipamento, peça, parte e acessório destinados à composição do ativo permanente do estabelecimento. Inclusive quanto ao diferencial de alíquotas na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual. Segundo, o disposto no caput e no primeiro alcança também o imposto diferido correspondente à prestação de serviço de transporte vinculada à operação de entrada das mercadorias ou bens. Art. 11. O diferimento não exclui a responsabilidade do alienante ou do remetente da mercadoria ou do prestador do serviço, quando o adquirente ou o destinatário descumprirem, total ou parcialmente, a obrigação, observado o disposto no inciso I do art. 57 deste regulamento. Art. 12. Encerra-se o diferimento quando e. A operação com a mercadoria recebida com o imposto diferido, ou com outra dela resultante, promovida pelo adquirente ou destinatário daquela, não estiver alcançada pelo diferimento, for isenta ou não for tributada. E. A operação for realizada ou o serviço prestado sem documento fiscal. E. A mercadoria tiver por destinatário órgão, pessoa ou entidade não inscritos como contribuinte do imposto no Estado. E v. A mercadoria destinar-se ao ativo permanente, ao uso ou ao consumo do adquirente ou do destinatário, ressalvado o disposto em regime especial e nos itens 37, 41, 49 e 54 da parte 1 do anexo I, quando se tratar de ativo permanente. V. A mercadoria for destinada a estabelecimento de microempresa ou de empresa de pequeno porte. B. As cooperativas ou associações com inscrição coletiva e aos seus cooperados ou associados. V. A mercadoria ou o serviço prestado estiverem acompanhados de documento fiscal que consigne valor inferior ao real da operação ou da prestação. V. Nas operações com gado de qualquer espécie nos casos em que a mercadoria, em seu transporte, deva transitar por território de outra unidade da Federação. V. Não constar do documento fiscal, quando for o caso, a indicação prevista no inciso I do artigo 16 deste regulamento.
Primeiro, nas hipóteses previstas nos incisos I, A, V e VI do caput deste artigo, encerra-se o diferimento também em relação ao serviço de transporte relacionado à operação. Segundo, na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, encerra-se somente o diferimento relativamente à prestação do serviço de transporte. Art. 13. O recolhimento do imposto diferido será feito pelo contribuinte que promover a operação ou a prestação que encerrar a fase do diferimento, ainda que não tributadas. Art. 14. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o adquirente ou destinatário da mercadoria ou do serviço não se debitaram em separado pelo imposto diferido na operação ou prestação anteriores, sendo-lhes vedado abater o respectivo valor como crédito. Primeiro, o recolhimento do imposto diferido se faz pelo recolhimento do imposto incidente sobre a operação de saída da mercadoria recebida com diferimento ou de outra dela resultante. Segundo, o recolhimento do imposto diferido na entrada de bem destinado ao ativo imobilizado se faz pelo recolhimento do imposto incidente sobre as operações de saída das mercadorias ou sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação realizadas nos 48 meses a partir da entrada do bem no estabelecimento. Ressalvado o disposto no terceiro. Terceiro, na hipótese de aquisição do bem de que trata o segundo, cuja entrada tenha ocorrido a partir de 1º de maio de 2013 por estabelecimento que se encontre em fase de instalação. O imposto diferido começará a ser recolhido no primeiro período de apuração em que forem realizadas operações de saída de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Quarto, nos períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias nem prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Fica suspenso o recolhimento de que trata o segundo. Quinto, a suspensão a que se refere o parágrafo anterior não se aplica ao estabelecimento exclusivamente prestador de serviços. Art. 15. O adquirente ou destinatário da mercadoria deverão recolher o imposto diferido, inclusive o relativo ao serviço de transporte, em documento de arrecadação distinto, sem direito ao aproveitamento do valor correspondente como crédito do imposto, nas hipóteses de I. A mercadoria, adquirida ou recebida para comercialização ou emprego em processo de industrialização, ser objeto de operação posterior isenta ou não tributada pelo imposto, no mesmo estado ou após industrialização, ressalvado o disposto no segundo deste artigo. E perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo ou perda, por qualquer motivo, da mesma mercadoria ou de outra dela resultante. E o bem destinado ao ativo imobilizado deixar de satisfazer os requisitos previstos nos incisos I e V do 5º do art. 66 deste regulamento, primeiro salvo disposição em contrário deste regulamento, considera-se devido o imposto no mês em que tenha ocorrido qualquer dos fatos previstos nos incisos do caput, hipótese em que será observado. Para a fixação da base de cálculo, o disposto na alínea A do inciso IV do caput do art. 43 deste regulamento, devendo o contribuinte e emitir nota fiscal com destaque do imposto correspondente e com a observação de que a emissão se deu para fins de recolhimento do imposto diferido, indicando o fato determinante do recolhimento. E, no caso do inciso I do caput deste artigo, além do lançamento previsto no inciso anterior, escriturar a nota fiscal no livro Registro de Saídas, lançando o seu valor na coluna Operações sem débito do imposto, sob o título Outras, e fazendo na coluna Observações a anotação de que o imposto foi recolhido por meio de documento de arrecadação distinto, com identificação deste. Segundo, fica dispensado o recolhimento do imposto diferido. E, na hipótese do inciso I do caput, a quando a operação com a mercadoria estiver alcançada pela isenção prevista no art.
459 da parte 1 do anexo IX-B, quando for assegurado o direito à manutenção do crédito do imposto pela entrada da mercadoria, observado o disposto no parágrafo seguinte. E, na hipótese do inciso I do caput, quando se tratar de bens ou mercadorias destinados ao desenvolvimento de protótipos pela indústria automobilística, no momento da destruição, inutilização ou descarte do protótipo. Terceiro, não havendo o recolhimento do imposto diferido, em razão do disposto no parágrafo anterior, é vedado o lançamento do valor como crédito do imposto. Quarto, o imposto diferido na entrada de mercadoria destinada ao ativo imobilizado será recolhido, na forma prevista neste artigo, na proporção das operações ou prestações isentas, não tributadas ou com base de cálculo reduzida em relação ao total das operações ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação realizadas em cada um dos 48 períodos de apuração de que trata o segundo do art. 14, art. 16, na documentação fiscal relativa à operação ou prestação com o imposto diferido. E será consignada a expressão operação com pagamento do imposto diferido nos termos do RICMS, ou operação com pagamento do imposto diferido, regime especial (IN). Autorizado nos termos do RICMS, conforme o caso. E não será destacado o valor do imposto diferido. E deverá constar o valor da respectiva prestação do serviço. Quando o transporte for realizado por transportador autônomo ou empresa transportadora sediada em outra unidade da Federação e não inscrita neste Estado. Art. 17. O imposto recolhido por estabelecimento industrial, em virtude de diferimento, não poderá ser computado para fins de concessão ou cálculo de benefício fiscal ou financeiro fiscal que tiverem por base o recolhimento do imposto. Parágrafo único. Para a apuração do montante recolhido pelo contribuinte, em razão de suas próprias operações, deduzir-se-á o valor resultante da multiplicação do montante das entradas de mercadorias e dos serviços recebidos com imposto diferido pela alíquota interna vigente à época das mesmas operações e prestações. Capítulo 5, da suspensão. Art. 18. Ocorre a suspensão no caso em que a incidência do imposto fica condicionada a evento futuro. Primeiro, a suspensão aplicável à operação com determinada mercadoria não alcança a prestação de serviço de transporte com ela relacionada. Segundo, nas remessas ao abrigo da suspensão, deverá ser registrada, no documento fiscal respectivo, a circunstância de que, tratando-se de bem, este pertence ao ativo permanente ou é de uso ou consumo do remetente, ou a de que, no caso de mercadoria, esta se destina à posterior comercialização ou industrialização pelo mesmo. Terceiro, na documentação fiscal relativa à operação com suspensão, será consignada a expressão operação com suspensão da incidência do ICMS nos termos do item do anexo I do RICMS. Art. 19. A incidência do imposto fica suspensa nas hipóteses e previstas no anexo I de operação interna autorizada mediante regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação. E previstas em protocolos ICMS firmados pelo Estado de Minas Gerais, os quais serão identificados em portaria da Subsecretaria da Receita Estadual.